Fala, gurizada! Hoje vocês vão ver aqui a análise de dominância de Bitcoin. Vamos ver total 1, 2, 13 orders. Vou mostrar depois umas meme coins que eu tenho aqui, deram uma subida boa. E também vou mostrar XRP1B e aonde que a gente está naquele gráfico. Então roda a vinheta e vamos lá! Dominância do Bitcoin caindo, despencando. E agora está fazendo uma queda bem alongada. Acredito que a gente tenha aí talvez o final da dominância do Bitcoin. Precisaria perder esse fundo aqui para buscar esses outros fundos, essa resistência aqui. Suporte no caso, né? Suporte aqui nessa área. Mas eu acho que ainda não está na hora, gente. Eu acho que ainda não está na hora. Eu acho que ainda tem ainda espaço para chegar até aqui para depois daqui cair. Entende? Então talvez ele possa fazer segurar o preço aqui, segurar a porcentagem, né, de queda. E talvez venha buscar de novo aqui nesses patamares aqui perto de 68, talvez até 70%. Não dá para saber ainda, mas já temos aqui pelo menos um rompimento de uma tendência aqui, tá? Testamos as médias móveis aqui, essa laranja e essa azul. Média móvel de 200 aqui também. A gente tem que ver mais ou menos aonde que ela vai, mas já fez um reteste nela, então acho muito difícil de voltar nela agora. Vamos pro total 1. Total 1, excluindo todas as... Tá no 4 horas, por isso que tá assim. Temos aí rompimento, né, da bandeira de alta aqui. Essa bandeira aqui já dá para enfraquecer ela, deixar ela com um aspecto mais fraquinho para não espalhar tanto a nossa... Não deixar a nossa análise tão poluída. E também temos esse rompimento também da linha, dessa margem aqui, ó. Seria basicamente a resistência aqui do topo, né, do total. Chegou a bater 3,78, 3,73 trilhões e agora se encontra aí na casa dos 3,8. A gente vai ver aí talvez o reteste desse negócio subindo até aqui essa zona mais ou menos. Isso nesse canal de curto prazo, né? Na realidade até eu vou apagar já a parte dessa bandeira aqui para não deixar muito rastro. E é um canal de médio prazo, tá? Sendo um canal de médio prazo, a gente tem aí um período ainda para de repente retestar alguma coisa aqui nesse topo, mas eu gostaria muito de ver o rompimento disso daqui. O rompimento disso aqui poderia nos levar para um período do canal maior. Vamos colocar nesse patamar aqui, ó, do topo desse canal todo aqui, ó. Só um minuto. Buscando aí talvez os 12 trilhões de dólares, que eu acho muito difícil, teria que ter uma subida parabólica aqui, realmente uma coisa fora dos padrões e do comum, do normal. A gente ainda não entrou em zona de euforia, mas assim que o Jerome Powell for destituído do cargo dele no Federal Reserve, provavelmente teremos aí a explosão de alta que o mercado tanto espera. Não acredito que vai chegar nesse patamar aqui de 18 trilhões de dólares. Eu botei aqui, mas isso aqui foi há uns 2 anos atrás, foi no final ali de 2023. Dentro da minha análise poderia chegar nesses patamares, mas hoje eu não sei se eu consigo ver isso, tá? Ele está respeitando aqui o canal, né? Segue respeitando o canal, não chegou a buscar nenhuma parte aqui embaixo, né? Que eu acho que deveria ter vindo pelo menos aqui para não ter esse vácuo todo aqui. Mas enfim, ele respeitou a média móvel de 200, isso é o que interessa. A gente precisa ver o rompimento disso aqui agora, desse canalzinho verde aqui, ó. O rompimento desse canal verde nos leva para cá, tá? Esse é o total 1. Total 2. Total 2. Tá fazendo uma formação de xícara, né? Aqui é a caneca, aqui é a alça. Mas não teve padrão explosivo para cima, né? Então vamos considerar tudo isso daqui a xícara e aqui a formação de alça.
E aí se a gente der um zoom aqui na alça, também temos o mesmo padrão, tá? Canalzinho pequeno aqui de médio prazo, canal longo prazo, e a busca talvez aqui dos 6,3, 6,6 trilhões de dólares. Pode romper e buscar alguma coisa lá em cima? Não sei, muito difícil, muito difícil. Talvez no final do ano, lá em dezembro, aqui por essa zona aqui, talvez chegue a buscar alguma coisa nesses patamares. Deixa eu tirar essa linha verde aqui. E aí a gente tem a alça da xícara aqui, né, que estaria se formando. E agora talvez sim, padrão de rompimento e buscar aqui primeiramente essa zona aqui, para depois buscar talvez essa zona aqui. E a gente coloca aqui também um detalhezinho aqui, um círculo. Que seria o nosso alvo. Vou botar aqui em amarelo, que a gente deixa bem destacado. Então a gente tem esse alvo aí pro... Acho muito difícil fazer essa subida aqui logo nesse período aqui onde o Bitcoin se encontrará o topo dele, né? Que é entre os dias 1º de setembro até o final de agosto. E eu já expliquei aí, agosto não, desculpa, final de outubro. Eu já expliquei o porquê disso aqui nos vídeos anteriores, né? Bitcoin geralmente respeita esse tempo aí de lateralização alta, baixa, tudo dentro do período de 4 anos ali. A gente tem sempre a busca dos topos anteriores e depois rompimento pós-halving. E aí, 500 dias após o halving, ele inicia o movimento de topo, né, do ciclo. E geralmente 50 dias depois desses 500 dias a gente tem o final ali, onde se forma o topo. E nesse período de 2 meses é onde a gente vai ter a formação do topo. Sempre respeitou, não sei se dessa vez vai mudar. Se for mudar, a gente teria pela primeira vez uma extensão do ciclo. Não sei se isso vai acontecer, mas enfim. Total 3, gente. Total 3 está aqui, formação de xícara também, terminando de fazer a alça. Padrão explosivo daqui. Aqui eu acho que a gente começa a zona de euforia das altcoins. Mas como vocês estão vendo aí, né? É um período bem curto para se estender só nessa faixa aqui. Então eu acredito. E depois eu vou ver se eu faço, mostrar mais ou menos para vocês aonde que foi o topo do Bitcoin nos outros ciclos. E aonde o ciclo das altcoins basicamente bateu o topo. Mas mais ou menos isso aqui, ó. 21 de novembro ali, 21 de novembro, não, novembro de 2021. Se a gente for olhar o próprio Bitcoin, ele também fez aqui, ó. Novembro de 2021 foi o topo. Então, não sei não. Tenho minhas dúvidas se o ciclo vai se estender, principalmente as altcoins. Muito difícil. Aí a gente volta aqui para o Total 3. Está nessa formação, né? Assim que romper isso aqui, teremos uma explosão de alta que vai buscar talvez aí esses patamares aqui de por volta de 2 a 3. Vou botar aqui de 2 a 4 trilhões de dólares. E nós temos também o Others, né, que é um market cap bem menor, que seria o market cap de todas as altcoins, tirando o top 10. E a gente está aqui em 288 bilhões de dólares. É aqui que a tua medinha vai se encontrar, né, nessa subida estratosférica aqui. Será que vai, hein? Será que ela vai tocar aqui e vai cair tudo de novo? Ou será que ela rompe isso aqui e vai buscar lá os seus 3 trilhões de dólares? Se o Bitcoin fosse bater talvez uns 12 trilhões, eu até acreditava que ela pudesse chegar. Sobraria o farelo aqui, a rapa do tacho, né, pra gente poder fazer a festa, mas eu não sei não, gente. Ciclo atrasado, tá entendendo? O que eu gostaria que isso aqui tivesse feito seria isso, ó. Teria batido aqui, teria rompido aqui, tá? Justamente na alça aqui, ó, se tivesse tocado aqui, teríamos feito a alça, né? Teríamos feito a alça e teríamos o rompimento aqui, provavelmente. Mas não, caiu tudo de novo. E aí esse período aqui todo
né? Que poderia ser basicamente esse movimento para estar aqui já no meio do negócio aqui. Para que quando a gente chegasse perto de setembro, outubro ali, a gente já estivesse chegando aqui nessa zona. Vai acontecer? Não dá para saber. Não tem a mínima condição de dizer que sim ou que não. Mas basicamente esse canal aqui é a duplicação desse outro canal aqui, né? Se a gente olhar isso aqui, ó, temos a duplicação. Já mostrei isso para vocês nos outros vídeos. Se vocês não estão vendo os outros vídeos, vocês são um bando de pangaré. Bando de arrombados. Era para estar seguindo lá e vendo todos os vídeos do canal. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é o que eu vejo que vai acontecer e muitas das coisas já bateram mais ou menos o patamar ali de acontecimento que eu previ, hein? Vocês estão sendo pangaré demais. Vocês não estão acompanhando o que eu estou falando. Então, pessoal, esse daqui é o que mais interessa para nós, né? Quem está cheio de meme coin ainda, está no prejuízo horrível, perdeu aí 40, 50% do seu capital segurando meme coin, tá aqui rezando para que esse negócio aqui suba, rompa isso daqui e vai buscar seus 1 trilhão de dólares e 2 trilhões. Se chegar a 2 trilhões, 1,5 trilhão, cara, já tô louco de feliz. Não precisa nem chegar lá nos 3, 4. Aqui seria mais ou menos 3, 3,5. Aqui assim, 4 talvez, ó, nessa zona aqui. Talvez, né, novembro, estamos, aqui ó, aqui já seria janeiro, dezembro. Mas aqui ó, chegando nessa zona aqui, que eu acho muito difícil é fazer uma subida assim, né, cara? Teria que ser teria que ser a maior euforia de todos os tempos, sem correção nenhuma, e um troço varando reto mais ou menos assim, ó. Só que se vocês olharem essa subida toda aqui, ó, olha quanto tempo levou isso aqui. É 144 dias, tá? Se a gente fosse subir agora, varando reto, sem parar, tá? Até novembro, vamos botar aí, até novembro. Até novembro, vamos colocar aqui, novembro, 29 de novembro. Teriam que ser 133 dias de alta, sem parar. Aí eu botava fé que faria uma subida assim, astronômica. Só que o que, que vai dar o estopim disso aí, gente? O que, que vai dar o estopim disso? Essa subida frenética. É isso que eu me pergunto, entendeu? Estamos num ciclo de contração econômica, sem corte de juros. Estados Unidos lá tentando a todo custo lá, o Trump tentando tirar o Jerome Powell para fazer esse negócio para o mercado de risco voltar a aquecer, o pessoal tirar dinheiro de renda fixa para jogar lá pro alto risco, né? Ações, cripto, e não está acontecendo. A maioria dos canais que eu vejo aí estão falando que não tem euforia, né? A euforia do mercado simplesmente não acontece. E até tem o gráfico ali, eu poderia mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu mostrei já num quadro anterior. Perdão, botão errado. Mas aqui, ó, Bitcoin e o fim do ciclo de alta. Lembra que eu mostrei isso daqui num vídeo passado? Ó, a gente tem aqui as zonas de euforia, né? Zona de ATH, né? Pós-halving é isso aqui, ó, essa subida. A gente teve o pós-halving aqui. Vocês vão ver agora que eu vou dar o play aqui, onde que a gente tá, ó. Ó, não teve uma subida vertical, né? Que nem aqui, que nem aqui. Basicamente porque, né, a volatilidade do Bitcoin já não é tão assim, fora do normal, fora do comum, para fazer essas subidas retas, né? Não tem tanto dinheiro assim para entrar. Então a gente teve uma subida aqui escalonadinha, pá, sem muito, sem muita oscilação, né? Obviamente, com altcoin as oscilações foram horríveis, péssimas. E a gente está chegando aqui, ó, zona de ATH. Confere aqui mais ou menos setembro. Que seria mais ou menos o fim. Se a gente olhar aqui, ó, quando que bateu o topo aqui, ó, foi um pouquinho depois, ó, novembro de 2021. Aqui, ó, foi dentro da zona de ATH, ó, dezembro de 2017. Anteriormente, ó. Acho que não vai abrir, hein?
É engraçado, eu começo a gravar com o OBS aqui, a internet fica, o computador fica muito lento, cara, a internet também. Então, pessoal, isso daqui é o Bitcoin, o fim do ciclo de alta. Estamos exatamente aqui, quase aí 16 de julho. Então, eu tenho receio de que o ciclo não vá responder da forma como as pessoas acham que responderia. E aí nós temos aqui o Bitcoin, né, fazendo rompimento lá e fazendo já, querendo buscar um reteste aqui talvez, na zona dos 113. Tá cedo ainda para dizer que vai acontecer ou que não vai acontecer, mas se a gente botar no gráfico de 4 horas aqui, ó, vocês vão ver que já está querendo subir de novo. Se a gente botar o teste aqui nesse fundinho ou aqui, vou botar aqui para ficar mais bonitinho. Já testou ali perto da zona dos 50, entendeu? Volta a subir. Pode ser que isso aqui seja um topo mais baixo que o topo anterior, e aí cai aqui de novo. Aí faça um fundo mais baixo, e aí talvez venha retestar essa zona aqui de Fibo, ou até mesmo aqui, né? Que é basicamente o topo anterior. Se a gente botar aqui, a gente vai ver. É isso aqui, esse topo aqui. E aí no mais é isso aí, gente. Não sei o que vai ser, sinceramente. Mas assim, caso isso aqui suba, né? Não faça topo duplo, rompa isso daqui. Aí a gente tem margem para buscar aí lugares mais altos. Até onde vai? Vamos ver aqui. Vamos tirar essa tua dúvida. Por enquanto aqui, né? Nesse fundinho. Pode ser que ele venha mais aqui embaixo e a gente projeta mais lá para baixo. Mas aí, ó. Alvos para 130, 138 e 144. Eu não gosto de usar alvos pequenininhos assim, entendeu? Eu prefiro pegar alvos maiores. Se a gente for usar um troço mais punk, ó, a gente pode fazer já isso daqui, que é bem melhor, bem melhor. Puxa esse fundo aqui, ó. Pega este topo. Não, peraí. Me perdoem. Peguei a medição errada. Se a gente colocar aqui nesse topinho e testar este fundo aqui, a extensão de Fibonacci joga a gente lá para preços de 120, 135, 142 e talvez aqui, ó, 190 mil dólares. Vai fazer isso, não sei, vai ter que respirar, vai ter que subir, papapá, 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 vem pra cá, talvez chegar aqui perto dessa zona aqui. Se chegar até aqui, vai ser só um suspirinho e depois, pum, desabar. E aí daqui em diante teremos o bear market. A explosão das altcoins provavelmente seja aqui, o tempo de euforia máximo do mercado vai ser nessa zona. Digamos aí até dezembro, tá? Dezembro ainda acho que ainda vai ter bastante alta. Se estenda, talvez se estenda só um tiquinho lá para, né? E assim, pessoal, vamos ver aqui também outra coisa. Algumas altcoins tiveram uma explosão de alta bem forte. No meu portfólio, tá? De coisas que eu acabei comprando. Eu quero mostrar aqui para vocês a Toshi. Teve rompimento aqui de uma linha de tendência de baixa, né? Uma resistência bem fortezinha ali, rompeu. Subiu aí 19% só hoje. A Boom, que estava morta, né? Book of Meme. Essa daqui também teve rompimento aqui da linha de tendência de baixa. Tá começando a fazer a formação de um canal aqui, tá respeitando esse canal. Retestou aqui o meio, né? Simplesmente ele segurou aqui no meio, conseguiu fazer um rompimento depois. E aí esperamos que faça um pullback aqui para testar isso aqui, rompendo essas médias móveis também, para depois fazer mais alto. Vai acontecer? Não sei. Tudo muito improvável.
é uma das moedas que caiu muito nesse ciclo, né? Deixa eu dar uma limpada aqui nesse negócio que está bem poluído visualmente. E aí é isso aí, ó. Tá assim desse jeito. Ela quase foi buscar o alvo lá, né? Topo, fundo, topo. Extensão de Fibonacci para baixo. Chegou bem próximo aqui, mas não foi buscar lá. Graças a Deus, que já tava cansado de ter prejuízo nesse negócio. Cara, a pior coisa que vocês podem fazer é comprar meme coin e ficar segurando, cara. Não façam isso. Não sejam burros. Não façam essa burrice. Tem um gerenciamento de risco. Assim que ela perdeu esse fundo aqui, ó, já era para ter vendido aqui, cara. Aí vocês vão ver aqui, ó, daqui, só daqui. Se eu tivesse vendido daqui, eu tinha evitado de perder 83% de baixa. Aí eu mostro para vocês aonde que eu comprei, nessa zona aqui, ó. Toda essa zona aqui eu acabei comprando. Aí vamos botar daqui, para fazer um meio, tá? Daqui até aqui. Sorte que eu não botei muita grana, né? Mas ali, ó, 88% de queda. Até aqui. Aí depois volta até aqui, meio que diminui, né? Mas aí quanto tem que subir para mim poder recuperar tudo? 73% de baixo. Obviamente eu comprei alguma coisa aqui, né? Tava fazendo essa formação de ombro, cabeça, ombro invertida aqui, ó. Enfiei as mãos aqui nessa zona aqui, porque eu senti que aqui poderia ser um fundo. Basicamente estava chegando perto também da extensão ali máxima ali da Fibonacci. E agora tá aí, ó, subindo. Tomara que faça um topo mais alto que o topo anterior, fundos mais altos e assim vai embora. Bonk. Olha aí quem foi de Bonk. Olha a paulada que a Bonk deu. Nos últimos dias aí subiu quanto? Esse imã aqui é um bom, mas é muito ruim às vezes. Nossa. Olha, 230% de alta nos últimos dias aí. Bastante. Será que ela rompe isso daqui e vem buscar novos alvos? Próximo alvo da Bonk, aqui. Quando chegar aqui eu vendo tudo. Não tem grandes coisas nela, mas aqui é o meu final de aproveitamento dela. Quem pegou isso daqui sim que deve estar rico. Mas enfim. Vamos lá, outra que tenha feito alta assim, expressiva. Ah, essa Noodle aqui, ó. Ela fez um rompimento de uma tendência de baixa. De longo prazo aqui já. Ela vinha caindo, caindo, caindo. É aquela do aplicativo que tu liga o GPS e o Bluetooth e ela fica fazendo rateamento de outros dispositivos e ela vai te dando recompensa para montar uma espécie de mapa. Enfim, tem o site deles lá, entrem lá e deem uma olhada que vocês vão entender melhor. 350% de alta, fez um rompimento aqui, já vai fazer já fez um reteste já também. Vou botar no gráfico aqui de 2 horas, por exemplo. Ó. Já subiu, testou, subiu de novo mais um pouquinho, testou de novo. Provavelmente siga alta, né? Mas para mim é um ativo que está basicamente morto, né? Que nem a Boom lá, tá? Caiu, tudo que tinha que cair. Agora para recuperar tudo isso, será que volta aqui nesses patamares? Muito difícil. Cheguei a comprar alguma mixaria aqui, ganhei as recompensas no celular, mas eu não sei até onde isso aqui vai subir. Olha aqui, são 7 mil, 10 mil% de alta daqui até lá. Quem conseguir comprar alguma coisa aqui, se é que gastou dinheiro comprando isso daqui, essa porcaria, vai conseguir fazer 10 mil% de alta. Deixa eu ver outra. Não, mais nenhuma. Vamos partir para a Baby Doge, ó, subindo quase 10%. Ela chegou aqui nesse ponto, tinha uma caralhada de Baby Doge, não quis vender porque depois de todo esse tempo lateralizado, eu disse, não, aqui finalmente vai ser o rompimento e agora nós vamos subir para a lua, né? Achava que ia chegar aqui, né? E não, ela foi lá embaixo, devolveu tudo de novo, aí testa o meio do canal, cai de novo, agora tá aqui, nessa zona aqui. Eu vou dizer bem a real para vocês, eu acho que quando chegar aqui nessa zona de novo, foda-se se ela vai romper ou não, aqui eu vou vender tudo. Já tiro todo o meu prejuízo e
balde, se ela vai subir ou não. Talvez eu realize metade e deixe a outra metade, não sei ainda. Mas enfim, pessoal, vamos para nosso liquidation heatmap. Se vocês olharem aqui tem todo para cima e para baixo, mas isso aqui é o gráfico curto, não quero ele. Vou pegar um gráfico aqui de 3 meses. Enquanto não enche isso daí, vamos lá na XRP1B. XRP1B está quase rompendo aqui, gráfico de 4 horas. Se a gente botar no gráfico de 1 hora, esse rompimento já deve estar rolando. Buscando romper esse topinho aqui, ela tem que fazer talvez um pullback aqui nessa zona, para depois ir testar essa outra parte aqui do triângulo, tá? Porque tem um triângulo menor aqui embaixo. Basicamente o gráfico vai ficar batendo aqui, pode vir aqui embaixo, depois vir aqui, para depois ir lá para cima. Para ter geralmente triângulo simétrico tem aquela busca de liquidez bilateral, né? Sobe para cima, depois ele vem para baixo, para depois ir para cima. Ou então vir mais para baixo, né? Mas primeiro ele rompe para um lado, depois ele vai para o outro. Então eu gostaria muito que tivesse feito o rompimento para baixo, para depois vir para cima e continuar a tendência. Tomara que rompa isso daqui, faça um pullback, não caia abaixo disso aqui, siga, né, para testar essa zona aqui, depois romper e vir aqui. Temos aqui também a média dos tubarões na VWAP. E aí o tubarão está interessado nisso aqui, ó, quando ela rompe para cima e faz um pullback. E permanece acima para fazer uma nova alta. Aqui nós quase tivemos isso, né, mas não aconteceu, infelizmente, ela veio para baixo. A VWAP, cara, ela é tipo a média dos tubarões, eles sempre usam ela para que, caso o gráfico estique demais, eles sabem que ela vai voltar para buscar o meio da coisa. Aí ele vem para baixo, aí ele vem para o meio de novo, aí ele vem para baixo, vem para o meio, aí vai lá para baixo. E aí ele tenta sempre ficar em volta da VWAP. A VWAP é muito bom de usar. Eu não costumo usar muito ela, mas eu quis colocar aqui para poder dar uma olhadinha melhor no gráfico. O ideal é usar ela quando está no gráfico de 4 horas, diário, que aí ele fica mais desenhadinho. E olha aqui no gráfico diário, a gente saiu num candle de indecisão, um doji, para romper esse fechamento dessa vela aqui, para começar talvez o início de uma nova tendência, de um novo rompimento aqui. 3 dias consecutivos de alta, um de baixa, um de alta em definição, e agora a gente está tendo talvez aqui a formação de uma alta, né? Os bots lá do grupo lá estavam estourando de compra. Vamos estender isso aqui um pouquinho mais para cá. E aí a gente tem isso, gente. Talvez ele venha subir aqui, 2, 3 dias ele bata aqui, depois mais 3, 4 dias ele cai até aqui, vem até aqui. Acho muito difícil vir até essa zona aqui, sinceramente. Acho que ele pode vir fazer um teste aqui, ó, cair até aqui de novo, para depois romper. Fazendo um pullback aqui em cima e depois seguir alta. Mas só o tempo nos dirá. Hoje eu tô um pouquinho mais sério, cara. Não tô tão zoado assim de ficar fazendo bobagem, falando bobagem. Os problemas aí. Esperando os problemas passarem. A cabeça ficar melhor e aí eu volto à zoeira. Mas, gente, olha aqui. Volume muito baixo. Os outros indicadores que a gente tem aqui, MACD, o volume de venda está muito fraco, querendo diminuir, talvez aumentar e começar de novo o volume de compra aqui. Está tendo cruzamento das médias do MACD, isso aqui no gráfico de 4 horas, tá? Tendo cruzamento a gente começa de novo uma tendência de alta aqui. Se botar no diário. Opa. Ah não, o diário não tem informação do MACD ainda. Perdão. O RSI, eu não gosto disso aqui. Índice de força relativa não está legal.
Eu não gosto desses movimentos aqui, muito parado aqui no meio. Mas se a gente olhar o gráfico diário, a gente está no meio. Então, acima dessa zona de 50, então, isso indica tendência de alta, né? A gente espera que ele faça essa busca para cá, perto dos 30, dos 70, né? Para depois a gente ter uma nova pernada de alta, né? Testando talvez aqui, essa zona aqui. Essa zona que eu quero. A gente rompendo aqui os 100 mil dólares, a gente vai ter basicamente a busca depois dos 500 mil dólares, né? Que seria essa zona aqui, mais ou menos. Não, perdão. Seria essa zona aqui, talvez aqui 1 milhão de dólares. É que está na escala logarítmica, então fica difícil, né? Se botar na escala normal, os 500 mil fica aqui nessa zona e 1 milhão aqui, ó. E aí o outro canal lá de baixo fica muito pequenininho, né? Porque a escala logarítmica ele basicamente expande os canais. Se olhar assim no normal aqui, a gente olha assim, pá, mas nunca vai chegar em 1 milhão, né? Mas se botar na escala logarítmica, tens a duplicação. E eu sempre gosto de usar a escala logarítmica, eu detesto usar a escala regular. A escala logarítmica fica mais perto, né? Então, rompendo isso daqui, fazendo pullback aqui em cima, vindo aqui testar. Pode cair um pouquinho para testar talvez esse topo, ou o próximo topo que fizer aqui. E depois do rompimento daqui, fazendo pullback para buscar isso aqui. Esperamos que siga nesse padrão. A comunidade é forte, está se movimentando, faz bastante publicação lá, agita nas redes sociais. Estão gastando dinheiro do bolso para fazer a coisa funcionar. E olha, eu vou dizer, a comunidade é guerreira, os caras são punk. Eu espero que esse projeto dê certo, até porque eu também estou nele, tenho bastante grana nele. E é isso, pessoal. Deixa eu mostrar mais aqui um indicador. Ó, o estocástico. Isso aqui não tá legal. O ideal é que o estocástico expanda até aqui, ó, e permaneça aqui em cima por um tempo. Para depois cair e fazer uma correção de novo aqui embaixo. É que o estocástico eu não costumo usar ele. Eu costumo usar ele só no diário. Mas no 4 horas aqui dá para pegar algum apontamento. O OBV. O OBV tá um pouquinho estranho isso aqui. Mas enfim, teve um desinteresse, ó, depois volta de novo. A gente precisa agora fazer um topinho mais alto que esse aqui. Aí fazer uma lateralização para romper e buscar novas altas aqui. No mais, eu acho que é isso, pessoal. VPVR aqui, ó. O VPVR tá meio esquisito. Deixa eu dar uma atualizada nesse gráfico, que eu acho que isso aqui tá atrasado, gente. Já deve ter rompido esse negócio. Vamos dar uma atualizada para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, a gente olha aí mapa de liquidez. O vácuo que tem aqui, ó, não tem, a única liquidez que tem é aqui embaixo. Não sei se vai buscar aqui também, mas acho que aqui embaixo não volta mais não. E aí descoberta de novos topos. Aí é só esperar para ver o que vai acontecer. Não tem como saber. O gráfico continua na mesma aqui, ó. Gráfico de 1 hora, de 4 horas, gráfico de 1 hora. Ó, já rompeu essa zona aqui. Padrão explosivo de alta ou não, hein? É bem provável que ele busque essa zona aqui, ó. Que também é aqui suporte e aqui, ó, resistência. Talvez ele venha, bata aqui, caia de novo para fazer um pullback aqui. Pode ser que ele fique lateralizando aqui por um baita tempo, né? A realidade é essa. Mas rompendo essa zona aqui, ó, aí ele vai testar isso aqui. Testando isso daqui, rompendo isso aqui, fazendo pullback, depois nova alta. Aí vai embora, gente. Fechou, gurizada? Então é isso. Falou, até mais.
Deixa um like aí, faz aí o teu pedido de ativo que tu gostaria de ver. Ah, me vê a moeda X, me vê a moeda Y, bota aí uma lista aí de 2, 3 moedas cada um, que fizer o comentário aí, eu vou analisar. Não esquece aí de se inscrever, ativa o sininho, compartilhe com os amigos aí e vamos embora, pessoal. Até mais. Fui.